O livro é Mateus. Antes de entrar em Mateus, nós vamos entrar em Hebreus. Tá? Deixem aberto em Hebreus. Já folhei aí o celular. Lá em Hebreus. E eu vou falar Hebreus no capítulo 11, tá? Vou falar, né, sobre fé. Eu posso perguntar aqui o que é fé e muitos vão dizer o que é. Mas posso também perguntar quem tem fé está aqui essa noite. E eu tenho certeza, né, Liz, que todos vão levantar as mãos. Porque senão eu vou derrubar. Do jeito que eu sou, desastrado. Todo mundo aqui tem fé, porque você não sai da sua casa para vir num domingo à noite para um lugar como este. É não, Sandrão? Se você não tiver fé, você que toca no louvor, você não sai de casa 4 horas da tarde para chegar aqui, ensaiar, trazer esse momento lindo de adoração, de louvor. Amém? Glorifico a Deus. Quando eu estava era melhor, mas está muito bom. Só pela beleza. Você tem fé, você larga do trabalho, vem para cá, você tem fé. Enfim, só de estar aqui eu digo que você tem fé. Mas o que realmente é a fé? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Hebreus 11, 1. Já está aqui. Obrigado por você veio. O Carlos vai lá e agradeceria. Diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. Agora eu vou pedir a você para ler comigo aqui, tá certo? No telão. Vamos ler juntos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluia. A fé é a certeza daquilo que não vemos. Não, falei errado, foi? Esperamos, mas é a prova daquilo que não vemos. Só eu acho esse texto difícil. Quem acha fácil aí? Porque ela é a prova das coisas que nós não vemos. Ora comigo. Senhor Deus maravilhoso, te peço, Senhor, que fale conosco essa noite. Queremos ouvir a tua voz. Não queremos aqui palavra de homens, não queremos aqui ouvir. Queremos aqui sentir tua presença, que já estamos sentindo. Queremos a tua porção para nós essa noite. Em nome de Jesus Cristo, fala profundamente, porque nós precisamos nos encher do amor e da tua maravilhosa palavra. Amém? Amém, igreja? Diz um amém para mim. Amém. Deixa eu ouvir você falar, olha, estou pregando aqui, mas eu quero que você interaja comigo. Vamos lá? Mas não fala muito não, tá? Não precisa falar não. Só quando eu pedir, para não me atrapalhar. Viu, Maicon? Mas já estava falando ali. Ia dar um polêmico. Mas isso não. A fé, meus irmãos, a fé é o que nos move. A fé é o que nos faz permanecer firmes. Mas hoje eu gostaria de falar sobre algumas coisas e eu quero nominar desse jeito, tá? Então não se escandalize como eu vou falar. Se você se escandalizar, no final a gente conversa. Mas eu vou falar sobre alguns tipos de níveis de fé. Como pessoas que a gente às vezes pensa que tem mais fé ou tem menos fé. Ou às vezes a gente pensa que a fé da gente é pequenininha. Eu já vi gente dizer que a fé é muito grande. Mas o importante é tê-la. Mas vamos entender um pouco sobre essa questão de fé. Aí agora sim a gente vai lá, então, para Mateus.
que hoje você vai ter uma overdose de Bíblia aqui, amém? Se você não leu a Bíblia desse ano inteiro, hoje você vai passear por ela, irmão. Amém. Amém? No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, a partir do 22, versículo 22. Leia aí na sua Bíblia que eu vou ler aqui, tá? Diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Amém? Texto maravilhoso de Jesus, a palavra do Senhor Jesus, né? A Bíblia aqui relata, fazendo um resumão do que a gente viu aí, tá? Que Jesus estava lá, tinha curado uma turma, e Jesus disse: ó pessoal, vão para frente, porque eu vou me despedir aqui da galera, ainda tem aqueles abraços para dar, trocar uma ideia, porque Jesus trocava ideia com a turma massa. Então eu tenho aqui que trocar ideia com a galerinha aqui, vão na frente, mas Jesus, imaginando ele, loucurando, né? Educações, fazendo educação. Mas Jesus, como é que tu vai para o outro lado? Vá, rapaz, vai na frente, depois chegou. Só que a palavra diz que eles foram, e quando eles foram, Jesus ficou lá de bobeira. É assim? A palavra diz o quê? Que Jesus se retirou para orar. Jesus foi orar sozinho. Jesus era um cara que muitas vezes totalmente o contrário do que somos. Muitas vezes, né? Porque Jesus, ele não precisava da plateia para fazer as coisas. Olha que eu estou falando de Jesus. Ele se retirava, Alex, para orar sozinho. Isso significa, quando a gente vai conversar com uma pessoa a sós, isso significa que nós temos o que com essa pessoa? Intimidade. Jesus tem a sua intimidade com o Pai. E muitas vezes nós não temos tido esse tipo de relacionamento com o nosso Pai Celestial. De conversar com Ele, de aproveitar o tempo em que estamos a sós. Jesus, ele aqui afastou a turma para estar só. Porque eu imagino, né, de Jesus como era quando ele começou o seu ministério e começou a manifestar os milagres. Sempre tinha uma galera querendo estar com ele. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nem porque ele era quem ele era, porque ele era filho de Deus, mas muitas vezes porque ele poderia dar.
Muitas vezes a galera estava o seguindo porque viu os milagres que ele fazia. Outras vezes porque ele supria a fome do povo. E eu faço uma pergunta e uma reflexão nessa noite. Será que hoje existe esse tipo de gente ainda? Sim ou não? E que seguem a Jesus não pelo que ele é, mas pelo que ele pode dar ou fazer? Não pela vontade que ele... não pelo que a vontade dele possa fazer em nós, mas pelo que a nossa vontade quer que ele faça em nós. Mas Jesus se retirou e foi orar sozinho, e aí também me leva para um outro lado, para que eu preciso orar, porque se o próprio Jesus se retirava para orar, quem sou eu para não orar e ficar na minha e achar Deus sabe de tudo? E às vezes a gente está numa situação tão difícil que às vezes a nossa oração é essa mesmo, meu amigo, de sentar e dizer assim: tu sabes. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Senhor, tu sabes. E essa oração é genuína, não quer dizer que ele não ouve, mas é importante também você conversar comigo. Porque quando Jesus perguntou onde Adão estava, será que ele não sabia onde ele estava? Quando Deus pega, Deus e Jesus, quando falar, se eu trocar, é a mesma pessoa, né? Se eu falar de Jesus no Velho Testamento e Deus no Novo, eu estou falando a mesma pessoa. Será que Jesus não sabia onde Adão estava? Será que Jesus não sabia que o paralítico no tanque de Betesda queria ser curado? Será que Jesus não sabia disso? Que Deus não sabia tudo isso? Será que Deus não sabe dos problemas que você está passando, o problema da tua vida? Deus sabe, sim. Mas é importante que você fale, sabe por quê? Porque Ele quer se relacionar com você. Será que Deus não sabia o que Jesus estava passando ou precisando? Pois é o próprio Filho, Deus, que estava ali. Mas Deus gosta de relacionar. Deus gosta de trocar uma ideia com você. Então fale como Jesus fazia. Mas o assunto não é oração, embora tenha muito a ver com fé. Jesus manda os caras aí na frente. E os caras vão e começam a ir. E eu fico imaginando eles conversando dentro do barco. Aí não está na Bíblia, tá? É aquela letrinha que eu boto assim, aí é minha responsabilidade. Imaginando, tipo assim, que onda é essa de Jesus? Jesus mandou a gente ir na frente. Ele vai vir de quê? Imagina, só tem um barco aqui. Só tem um barco. Como é que ele vai vir? Só que Jesus está tranquilo. Jesus mandou. E quando Jesus manda, a gente o quê? A gente obedece. Aqueles caras já sabiam disso. E eles foram. E a Bíblia diz que o mar estava calmo. Sim ou não? A Bíblia diz que o barco estava fustigado pelas ondas. Então quer dizer que não estava calmo, estava daquele modelinho. E a Bíblia vai dizer lá, onde a gente leu, que já a quarta vigília da noite. Quarta vigília, porque a primeira vigília é 3 horas, depois 3 horas, a partir das 18 horas, 3 e 3, tá? Então já na madrugada, na versão que a gente leu, diz na alta madrugada, viu? Os caras estão lá no barco, o barco já estava distante. Vem Jesus, tem que ir. Os caras estão lá conversando, dizendo: meu irmão, Jesus, como é que Jesus vai vir, velho? Vamos voltar para pegar ele. E diz que eles conversando, aí olha lá no meio, todo arrepiado já. Sim ou não? Quem nunca foi beber água na cozinha de novo, expulsou as horas assim. Aí o cara caso acontece. Ou o bebedouro faz. Meu Deus. Calma, pai.
Às vezes o cara esqueceu de tirar o lixo, aí passa a hora da luz assim. Aí beleza, aí os caras estavam mais ou menos nessa sensação. Os caras olhando lá para o mar, tudo escuro, claro que a lua, né? Para quem já foi para um lugar assim, sabe que a lua ilumina e dá para ver as coisas. Né? E é lindo, né, bicho? Vem cá, vem aqui. Aí um disse, é um fantasma. Meu Deus, agora a gente morreu, todo mundo agora. Cadê Jesus agora para salvar a gente, bicho? Lá vem um fantasma pegar a gente de madrugada, sem Jesus. Quando teve a tempestade, Jesus estava aqui, agora ele não está. Aí Jesus disse, parou, calma, coragem, que sou eu. Agora veio, pensa, bicho. E o mar estava, puxa, ajeitado, e Jesus aqui, ó, mão no bolso, só naquele modelo. Acho que Jesus disse, vou abrir não, vou andar para cima. A moral que só Jesus tem. Aquela categoria, hein? Calma, gente, sou eu. Fica tranquilo. Aí eu imagino, aí eu deixo o bicho bater isso aqui perfeito. Poxa, Jesus, se é tu, deixa eu ir até aí. Aí Jesus, vem. Aí eu imagino Jesus estava andando, aí Jesus deu aquela diminuída. E eu imagino Jesus deu uma paradinha. Pode vir, vem. Bicho, a palavra diz que Pedro saiu do barco e foi. E foi. Jesus pode ir. E Pedro indo. Daqui a pouco, Pedro começa a prestar atenção no vento e no mar. E a palavra diz que ele ficou com o quê? Ficou com medo. Mas eu pergunto a você, esse gesto de Pedro de sair do barco foi fé, sim ou não? Para mim foi fé. Foi fé? Só que ele tem medo. A palavra diz que ele começa a afundar e ele grita para Jesus, Jesus, me salva. E Jesus imediatamente salva a Pedro. Diz o que eu estou falando e eu fico imaginando. Agora, a imagem de Jesus que vem na minha é do lechoso. Antes era daquele outro, né? Mas aí, Jesus pega e puxa Pedro e diz, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? E é interessante porque a gente diz, Pedro é um otário. Pedro ficou com a fé, Pedro não tinha fé. Papai, Jesus disse a Pedro, que vergonha para Pedro, meu irmão. Jesus chega para ele e dizer, pequena fé, esse Pedro tem pequena fé. Mas aí eu fiz uma pergunta aqui na sexta-feira, já fiz aqui outras vezes, e quero fazer mais uma vez. Pedro, cara de pequena fé, andou sobre as águas. Aí se houvesse um ranking de fé, viu, Alisson? Se tivesse um ranking de fé, um ranking de fé, Pedro está aqui, ó. O ranking aqui, está aqui. Aí eu penso em mim, e você vai pensar em você. Se Pedro, que tinha pequena fé, andou sobre as águas, porque a história fala de duas pessoas que andaram sobre as águas. Uma foi Jesus e a outra foi Pedro. E esse cara de pequena fé andou sobre as águas. Eu nunca andei sobre as águas. Aonde está o meu nome nesse ranking da fé? Qual o nível da minha fé? Estava tentando, tentou, deu um passo pelo menos, se deu, está ali perto de Pedro. Pedro andou sobre as águas, e ele andou porque ele confiou em Jesus. Primeiro ele disse, se és tu, Senhor, me deixa ir até aí.
E Jesus disse: venha, e ele foi. O barco ainda estava cheio de outros discípulos, mas só quem teve a ousadia de andar sobre as águas foi Pedro. Só que houve um problema. Pedro começou a ter medo, e onde existe o medo não existe fé. Ou fé ou medo, ou fé ou medo, os dois não habitam no meu coração. Onde tem medo não tem fé, onde tem fé não tem medo. Porque se eu acredito, se eu realmente creio, eu não tenho medo. Grande problema, Pedro. E a gente só pensa nessa história, Pedro indo até afundar. Eu creio que Pedro andou mais com o sobrenatural. Sabe por quê? Porque Jesus pega, acorde Pedro, preste atenção. Qual era a profissão de Pedro? Qual era a profissão de Pedro? Sabia nadar sim ou não? Sabia nadar. Mas o cara estava tanto medo que esqueceu. O cara esqueceu que ele sabia nadar. Mas a palavra vai dizer que Deus Jesus, que nós, pega ele, socorre Pedro. E os dois vão para o... Jesus não levou Pedro no braço. Você acha que Jesus botou Pedro aqui? Pensa comigo. Analisa comigo o texto. Amigo. Será que Jesus pegou Pedro aqui e levou? Está contigo, levantou. Disse, vamos Pedro. Está escuro. E entra no barco, Sheila. E entra no barco. Aí sabe o que é massa? O que o texto diz? Que quando eles entraram no barco, a tempestade acabou. Aí Pedro olha para Jesus. Sabe o que Pedro diz a Jesus? Tu verdadeiramente és o Filho de Deus. Dá para aplaudir o Senhor por isso? Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Pega aqui, eu só vou pegar, pega aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Senão vai ficando com ela aqui, eu fico ligado. Pega de baixo, pega ali. O pessoal quiser pegar a cadeira, pega aqui, tá? Valeu, Michael. Eles reconheceram quem era Jesus, embora já soubessem, mas não cansaram de declarar: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o Messias prometido, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és grande, Tu és Jesus, aquele príncipe da paz que foi prometido pelos profetas. Eles já sabiam disso. E às vezes nos falta experiência com Deus, ter menos medo e exercer mais a fé. Esquecer das coisas que só atrapalham na vida da gente. Uma vez eu ouvi um cara dizer um dia desse, e foi muito forte o que ele disse. Um cara muito importante. Ele disse assim: minha vida realmente só mudou depois que eu destruí todas as fontes que eu tinha com o mundo. Minha vida realmente mudou quando eu soltei as mãos do mundo que ainda me segurava e passei a segurar só a mão do meu Deus. Eu sei que nós somos a igreja Cafritex. Eu sei que nós somos uma igreja um pouco diferente das demais. Mas existe um princípio que não pode ser quebrado. Porque se ele for, nós somos tudo menos uma igreja. Que é o princípio de que a nossa fé, a nossa vida, ela tem que estar depositada
somente em Jesus Cristo. Se não for assim, meu irmão, minha irmã, você está perdendo o tempo da sua vida bem para cá. Mas se você quer, como Pedro, olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero ir até aí. Senhor, eu quero ir para próximo de Ti. Senhor, eu quero viver de Ti. Eu quero participar de Ti. Ele vai dizer, como ele disse a Pedro: vem. Já pensou? Jesus dizendo isso para você? Vem. Que massa, hein? Deixa eu ir, Jesus, para mais perto de Ti. Vem. Eu quero estar mais próximo de Ti, Jesus. Só vai ouvir uma coisa: vem. Vinde benditos do meu Pai. Ouvi isso, hein? Quem que vier até mim jamais passarei. Vem para Jesus. E Pedro, que estava vivendo ali uma fé que por Jesus era denominada como pequeno, e andou sobre as águas, claro, na dependência dele, na vontade dele, não por esforço próprio, porque a palavra diz que sem mim nada podeis fazer, mas na dependência e no foco e na fé em Jesus. Titubeou, mas Jesus, em sua grande misericórdia, o salvou e não censurou, apesar de dizer: homem de pequena fé, porque duvidaste. Antes o levantou e caminhou junto com ele. Esse é o Jesus que a gente serve. É o Jesus que ama. Tanto nos ama que lá na frente pega esse mesmo Pedro e dá um puxão de orelha feroz. Que amar não é coadunar com qualquer coisa. Amar muitas vezes é também olhar com cara feia. Ela não. E dizer: está errado. Olha, mas aí eu vou falar sobre outras pessoas também, sobre essa questão de fé. Abra aí Êxodo. Deixa aberto aí Êxodo. Porque existe um tipo de fé. Aí eu vou falar assim, tá, pessoal? Em alguns níveis de fé. No ranking. Imagina aquele ranking, tá? Aquele ranking. Da galera que saiu do Egito. Quantas pessoas saíram do Egito com Pedro, com Moisés? Aí são pessoas diferentes. Quem sabe aí quantas pessoas saíram com Moisés do Egito? Foi um monte de gente. Mas mais ou menos, vocês sabem não? A Bíblia diz assim, mais ou menos. É por volta, é mais que isso, mas é por volta de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas é muita gente. Concorda comigo ou não? Bote aqui nessa rua 2 milhões de pessoas, uma fila de 2 milhões de pessoas. Deus levanta Moisés para tirar o seu povo da escravidão do Egito, certo? E Moisés vai lá e tira. Resumo bem resumido, né? E Moisés as tira de lá. E sai com essa galera pelo deserto. Mas o grande lance aí é que existe um tipo de fé, que é a fé que a gente faz porque os outros estão fazendo. Isso aqui a gente tem um nomezinho para isso, mas eu vou dizer uma outra coisa. Por exemplo, aquelas pessoas que votam em candidatos que todo mundo está votando. Aqueles que dizem assim: poxa, eu vou votar porque fulano vai ganhar. Você já ouviu alguém dizer isso ou não? Fulano vai ganhar, então eu vou votar em fulano. Ou de repente, não, agora eu vou me vestir assim.
Porque a galera está toda se vestindo assim, né? Ou a moda é isso. Tem gente que gosta muito de moda, né? Isso está na moda. E às vezes existe a fé do que está na moda. Não vou para aquela igreja, porque todo mundo está indo. Muita gente vai para aquela igreja, então eu vou para aquela igreja. Não tenho que ir para esse show, porque todo mundo vai estar lá. E tinha muita gente ali, no meio do povo, dizendo, não, porque estou todo mundo indo embora. Está todo mundo indo embora, vamos fazer o que aqui? O show vou. Então bora, vamos lá, pega as coisas, vai ser massa. Bora que vai ser massa. E eles foram. Só que lá em Êxodo, você vai ler comigo o seguinte. Eu disse o capítulo e o versículo? Não. Êxodo 16. Êxodo 16, 2 e 3. Quem achou de achei? Olhar para o telão e dizer achei não vale, tá? Só o menino lá na milícia diz achei. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Segura aí. Quem reclamou? Quem reclamou? Toda. Lembra do número de pessoas que eu falei aqui desde antes? Imagina essa rapaziada. Está lá Moisés na tenda, almoçou, vou dar um cochilo, e chega Arão e diz, ô Moza, olha aí, tem uma rapaziada aqui. E aí? Tem uma rapaziada aí. Aí Moisés diz, meu Deus, de novo. Apareceu aí mesmo quando meu celular toca. Jesus, tenha misericórdia. Aí eu falei, não, deixa eu lá, tocou aí. Ixi, era notícia boa e eu não queria ter. Toda a congregação, toda a galera que estava indo com Moisés reclamou porque estava saindo do Egito. Próximo versículo 3. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Bicho, existe uma fé complicada. Primeiro é essa fé que eu falei aqui, daqueles que vão porque os outros vão indo. Aqueles também que começam a achar tudo difícil porque os outros estão dizendo que não é difícil. E começa a achar que está errado porque os outros estão errados. Por outro lado, acha que está bom porque os outros estão dizendo que está bom, que está fácil. Existe aquele cara também que tem a fé em Deus, mas está apegado ao passado. Ele anda para frente, não pode estar olhando para trás. Tem alguns casais aqui, né? Quer arrumar um problema? Homens, quer arrumar um problema? Quer não, né? Qual homem quer arrumar um problema aí? Eu vou ensinar. Você está aqui com a sua esposa, aí do nada elas fazem assim. Precisa ter ninguém não. Precisa ter ninguém não. Mas faça isso. Qual é a pergunta que vem? Está olhando para onde? Está olhando para aqui. Tem desse que ali. Está procurando o quê? Quem procura acha. Só. Não ninguém não. Não é nada não. E anda para frente enquanto está se perdendo por quem está para trás. Quem quiser ir onde eu vou, não pode olhar para trás. Quem quiser ir onde eu vou, não pode olhar para trás.
que anda para frente, tem que prestar atenção no que está indo. Às vezes você está no lugar e está apegado ao passado. Mas era bom. Quem aqui já foi de outra igreja? Quem já foi de outra igreja aqui, como eu já fui? Mas era bom lá na minha outra igreja, porque lá era assim, engraçado, era assim. Aí me veio uma pergunta. E por que você não está lá ainda, meu irmão? Eu fiz parte da igreja onde eu nasci para Cristo. Amo a igreja. E conheço a história, sabe? Amo a igreja. Tive momentos maravilhosos lá. A igreja fica a 100 metros da minha casa. Passo por lá, dou a paz a todo mundo. Abraço, glória a Deus, Deus abençoe. Mas não sinto falta nenhuma de lá. Nenhuma. Porque eu amo estar aqui. Eu gosto de estar aqui. Porque aqui é o agora. E aqui é o presente de Deus para a vida da gente. Lá ficou. Mas bom era, porque é o seguinte, pessoal, antes de existir a comunidade de Unção, nós nos chamávamos de Zadok. E antes de ser Zadok, nós nos chamávamos de quê? Eu e Ivan parecíamos. Ia falar de uma religião que era dois caras, falar aí pra cá. Parecia aqueles caras. Maragibe, Jordão Baixo, Ligura, Cavaleiro. Oi? E que carro e moto? Que busão. Se encontra lá no bar, a gente se encontra no bar, a gente vai para onde hoje? Vamos para Maragibe. Maragibe. Aproveitar, falar de Jesus, às vezes no violão, tocando as duas, que gosta de três, tocando. Uma música tocar muito, fazia essa música. O mundo não consegue. Missionário, entende? Você tá uma galera, ó, tem os meus primos, que é boa, rock, lá do Jardim fora, tá lá. Tu conhece Modifications? Acho que vai. Tá ligado? Conhece Modifications? Prestar que eu filho do clube, prestado. E a gente dizia que era a Ordem 7. E ali a gente tem outras histórias. Mas a gente foi fazendo a vontade de Deus. Aí rua. Aí a galera fez num prédio. Na rua. Esqueci o nome da rua agora. Mas era. Foi no lugar onde, moça, que jogaram água sanitária em tudo, lembra? Lembra disso ou não? Bico do Cocô. Ali perto do antigo Habib's, não sei nem se é o Habib's, na Conda Boa Vista. Você soltava aqui do Habib's e andando assim. Rua da? Na Aurora, na Aldeia. Da União. Rua da União. A gente fez um show de lado, Jéssica. Pau cantando. Moza tinha uma camisa do Megadeth. E até hoje. E a gente tá lá, pau cantando. A galera, uma teia, daqui a pouco é uma missão do pé. Água sanitária. Manchou a camisa do Megadeth. E pasmem, essa camisa continuou a ser usada, mesmo com as marcas da batalha. Foi ou não? André tem camisa daquele tempo, intacto. São cinza hoje. Essas coisas são cinza. Mesmo quando ela aparece aqui, tá? Massa. Aí depois fomos para um beco chamado Beco das Fezes. Sim ou não? Depois Praça do Arsenal. Vamos lá. Depois estação do metrô. Alugamos um prédio. Tá. Depois saímos do prédio. Tá. Então, vendemos caneta nos ônibus, canetas. De madrugada o nosso rolê era sair procurando no lixo algo para levar na igreja.
Eu, André e o finado Maércio, que Deus pode em algum lugar. E a gente foi construindo algo, e era bênção. Mas sabe a saudade que eu tenho desse tempo? Não tenho tempo. Para mim está ótimo aqui. Não é o melhor, mas eu tenho um chure na minha mão. Coisa que para a gente isso aqui era terrível. A gente tinha um caixa que era para o baixo, para guitarra, teclado, para história. O Adson emprestado. Chegou um dia que o cara disse: olha, eu vou sair da igreja e vou levar o carro. Contra de captação. Lembra disso? Aí é Implement no auge. No auge. Mas já não estava por aí, tá aí não. Tá não? Aí no auge da Implement, a gente chegava para tocar nos lugares. Não tinha guitarra para tocar, não tinha pedal para tocar, não tinha baixo para tocar, não tinha prato da bateria para tocar. No máximo depois apareceu um par de baquetas, era o que a gente levava para tocar nos cantos. Chegava lá e eu vou tocar aí depois, tu emprestou a guitarra. Aí eu achava muito pedir a guitarra e o pedal, e pedia o pedal de outro, presta o pedal. E vamos lá, velho, presta o baixo, presta os pratos. E era a banda principal da igreja. Sabe o quanto eu sinto falta disso? Nenhum. Porque o passado passou. Quero viver o agora daqui para frente. Quem estava lá e viveu isso sabe que agora está muito melhor do que está. E sabe o que eu oro e que eu peço a Deus? Que amanhã esteja melhor do que está hoje. Porque um dia, lá em 2019, mais ou menos, eu sonhei de falar, pessoal, vamos climatizar isso aqui, não sei o que, só complicado, mas todo mundo, vamos fazer, isso vai dar certo, mas aí estourou a pandemia, e atrapalhou nossos planos, mas aí chegamos, passamos por ela, e o Senhor nos revelou um lance de 10 mil reais para a gente comprar por 1.500. E está aí. Ainda não está como a gente quer, mas um dia vai estar. Amém? Amém. E a gente vai trabalhar para isso. Porque o que ficou para trás ficou para trás. Eu sinto só falta daquilo ali. Eu sinto falta de fazer mais hoje. De fazer nosso evangelismo na rua. De fazer a segunda do peixe. Tem gente aqui que foi para a segunda do peixe. De fazer evangelismo no sábado à tarde. Tocar bola no meio da feira e falar de Jesus, de conflitar. Os caras dizem: ei, meu, vocês são crentes? Gente, é, bicho. Mentira. Toma aí o meu contato, eu vou encontrar a ideia. À frente. Não precisa ser nenhum cientista para saber que o passado não volta. Pense o seguinte, meu irmão, minha irmã: você nunca mais vai dar um passo em direção do seu passado. Não esqueça o seu passado. Aprenda, veja coisas que você errou no passado e não faça mais. E siga em frente. O passado passou. Mude os ambientes. Seja ousado, saia do barco. Acredite em Jesus, tenha Ele como foco, Deus, a vontade dEle, claro, sempre acima da sua. Deus, que seja feita a tua vontade, mas a gente está procurando, Deus, faça saber qual é a tua vontade para a minha vida. Me leve, faça, deixa eu ir até você, deixa eu ir até o Senhor. Então a fé, esse nível de fé é esse. Daquele que vai porque os outros chamam e ainda fica olhando para trás, querendo comer as cebolas e o negócio. Sim, tu tinha carne, tu tinha cebola, mas lá tu era o quê? Escravo. Tu era escravo, irmão. Não sente falta não da escravidão, não. Ali tu era escravo. E essa galera saiu e foi. Quantos entraram na Terra Prometida? 2 dessa geração. Porque esses 2
olharam para frente e olharam para o alvo, não ficaram presos no passado. Próximo texto, abra aí comigo em João. Vou correr para cá. João 20, do 26 ao 29, João capítulo 20, do versículo 26 até o versículo 29, diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Leia comigo aquela última parte ali. Pare de duvidar e creia. Eu não vi mais gente falando tudo, tá? Vamos lá? Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Esse outro nível aqui de fé é aqueles que precisam ver para crer nas coisas. E esses caras estavam aqui. A Bíblia diz que eles estavam reunidos num lugar em que todas as portas estavam fechadas. Apesar de todas as portas estarem fechadas, vocês sabem por que as portas estavam tudo trancadas? Vocês sabem por quê? Por quê? Porque a galera queria matar o discípulo de Jesus. Então eles estavam ali, ó, como a gente diz aqui, intocados. Só que de repente Jesus aparece no meio deles. Jesus tinha dessas. Jesus gostaria de fazer deles, cara. Se ele se materializou, se ele transpassou as paredes, o lance é que ele apareceu no meio dos caras. E ele vai direto a Tomé, porque ali estava quem sonda os nossos corações, amém? Ali estava quem sabe o desejo do teu coração, que sabe o que você está pensando agora. E ele chega lá para Tomé e Tomé, vem cá, toca aqui. Vê, Tomé. E o massa é que Jesus ali estava, então, de corpo glorificado. E nesse corpo glorificado, incorruptível, ele poderia estar totalmente sarado, mas ele preservou as marcas. Ei, bicho, isso é muito massa. Isso não é louco, mano? Isso não é louco? Ele poderia lá ter corpo glorificado? Chuva. Não, ele preservou as marcas. E ele carrega essas marcas pela eternidade, para todo aquele ver e dizer: isso aí foi comigo. E ele dizia: ó, Tomé, toca aqui, Tomé. Vem cá, Tomé, toca aqui, Tomé. Tomé, pare de duvidar. Creia. E onde é que Tomé estava? Naquele barco, velho. Tomé estava no barco. Tomé estava perto de Bartimeu. Tomé estava na hora da mulher do fluxo de sangue. Tomé foi um dos caras que distribuiu os pães e os peixes. Mas Tomé ainda duvidava de Jesus. Irmão, massa, estão dizendo que Jesus ressuscitou. Eu só acredito. Às vezes nós somos assim. Às vezes alguém como testemunho: o Senhor me libertou. O Senhor, eu estava passando por uma situação assim, o Senhor reverteu a situação. E a gente duvida, isso é mentira, isso é mentira. Eu estava com a dor de cabeça, e o cara da televisão mandou, e eu fiz, e passou. É mentira. Bicho, a gente às vezes quer muito ver para quê? Aí continuando, vai dizer assim: 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor e Deus meu. Então Jesus lhe disse:
Porque ele viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Felizes aqueles que não precisam ver para acreditar. Eu não acredito em milagre porque eu nunca vi um bicho. Você em pé já é um milagre. Você aí, do jeito que você está, é um milagre. Você aí agora, seus filhos, sua esposa, seu marido, sua vida, você já é um milagre maravilhoso. Esse é o nível de fé que eu vou dizer ali de nível 2. Preciso vir para cá. E encerrando, você vai abrir comigo. Eu disse que era uma das Bíblia, né? Agora encerrando. Em Romanos, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Romanos 4, 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava purificado. Pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Próximo. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Esse é o nível de fé que nós precisamos estar. Paulo disse que Abraão, contra a esperança, creu. Porque ele já estava coroa. Estava conversando com um cara, um amigo nosso esses dias, e ele disse: pô, pastor, eu tenho 52 anos, ele é coronel reformado na aeronáutica, tenho 52 anos e Deus tem me chamado para exercer o ministério pastoral, mas eu já sou coroa. Ele disse: começar o ministério com 52 anos vai ser difícil. Eu disse: tu sabe com quantos anos Moisés começou o ministério dele? Com 80. Então, e fez o que fez. Tu ainda tem uma lama na frente de Moisés. Trabalha para fazer mais do que ele, menos do que ele, está errado. E ele disse, eu disse: outro irmão, tu não vai começar não, tu já começou. Já está começando isso. Já está. Continua. E às vezes a gente diz: não, já passei o tempo para estudar, para fazer algo em prol da glória, porque eu estou velho. Sabe qual a hora de começar? E Abraão, com tudo o contrário, com todo o desespero que isso podia ter, ele simplesmente creu. Ele acreditou
Ele fez. Deus falou para ele, vai ser assim. E sabe o que ele disse? Massa, Deus, vamos nessa. Meu irmão, minha irmã, quando Deus diz, vai acontecer, ponto. Não tem plano, não. Quando Ele diz, vai acontecer, vai acontecer. Mas se eu não quiser fazer, Ele vai levantar outro para fazer. Porque a vontade é dele. Os planos deles podem ser frustrados? Não. Sim ou não? Não. E o meu e o seu? Se você não fizer, Ele levanta outro para fazer do seu lugar. Ele chamou Moisés, foi? Moisés disse, os planos são dele. Muitas vezes a gente pensa muito sobre nós mesmos. Nós somos apenas servos. Abraão entendia isso. O pai da fé. Aquele que nações vieram depois dele. E que as maiores religiões do mundo têm como patriarca. Inclusive duas estão se degladiando agora. Mas digam de quem, perguntem a cada um deles de quem eles descendem. Abraão. E Abraão tão somente creu na promessa. E Paulo vai dizer lá no final, e por ter crido, e por ter feito a vontade de Deus, e por ter tido a fé inabalável em Deus, em ter obedecido Deus em todas as coisas, isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão é um dos caras mais citados na Bíblia. Estamos falando do cara aqui hoje. Essa é a fé que Deus quer que a gente tenha. A fé inabalável de acreditar nele, de não ter medo de exercer essa fé, porque sem fé é impossível. Sem fé, mas Márcio, como é que eu posso ter fé? A fé vem pelo quê? Pelo que vem a fé? Pelo ouvir o quê? Pregação da palavra. Aí você pode dizer, então eu tenho que ouvir mais. Esse ouvir não é apenas escutar, esse ouvir é dar ouvidos. Esse ouvir é ouvir essas palavras aqui e colocar em prática na sua vida. Esse ouvir é você vir aqui nas quartas-feiras estudar a Bíblia e dizer, eu preciso viver desse jeito. Esse ouvir é você abrir a sua Bíblia na sua casa diariamente e dizer, Deus, o que é que tu tens para falar comigo? Abra em qualquer lugar da Bíblia e eu tenho certeza que Ele vai falar com você, porque a Bíblia inteira fala com você. Não é aquele joguinho da sorte não, viu? É porque se você abrir a palavra de Deus, ela vai falar com você, porque ela foi revelada para você. Fique de pé, por favor.